E o que aconteceu? Na época, foi no ano de 2000, desculpe, de 2003, nós estávamos entrando em 2003, o governo italiano ele estava mandando embora todos os estrangeiros. Todos. Todos os estrangeiros que estavam ilegais, ele estava mandando embora. Eu disse, Senhor, eu estou aqui ainda como turista. E uma das coisas que aconteceram que foram mais tremendas foi que o Senhor me disse assim, você não vai embora. E exatamente hoje nós estamos falando antes sobre o Salmo Pede-me, te darei as nações por herança. Sim. Eu falei assim, Senhor, eu quero essa nação como herança. Mas para ficar aqui eu vou ter que ter um documento. E eu comecei a procurar pelas leis o que eu podia fazer. E foi uma coisa muito engraçada, porque quando eu procurei, eles me disseram, você se registrou quando você entrou na Itália? Eu disse, eu tinha que fazer isso? Sim, quando você entrou aqui, você deveria ter registrado o seu passaporte dizendo que você entrou aqui. Mas eu não sabia disso, porque é uma prática, sim, que todo brasileiro tem que fazer. Todo estrangeiro, quando chega em uma nação para ficar mais de 3 meses, porque o correto em cada nação são 180 dias, que seriam os 6 meses. Mas para ficar os 180 dias, você tem que se registrar. E eu não sabia disso. Eu estava entrando no 5º mês. Porque o Brasil tem acordos políticos com a Itália, eu teria direito de ficar 6 meses legal no país. Mas o que aconteceu? Não sabendo dessa prática, eu falei, Deus, não me existe uma outra oportunidade, eu vou ter que voltar para o Brasil. E o que aconteceu foi que a mesma moça que me atendeu na prefeitura italiana que me disse isso, ela disse, olha, mas você pode pedir para o seu consulado de colocar uma autorização dizendo que você não tem nenhum problema na sua nação e que você não teve como registrar antes. Eu fui tranquilo, eu busquei do Senhor e o Senhor falou comigo claramente, vai para o consulado pedir esse tal desse documento. Eu fui muito tranquilo, cheguei no consulado e eu me lembro que ainda era por volta de meio-dia o consulado fechava e fechou as portas com algumas pessoas dentro e eu era uma dessas pessoas. E saiu um homem muito bem vestido perguntando, você precisa disso? Posso te ajudar naquilo? E eu disse para ele, olha, eu expliquei toda a situação para ele, eu não quero ficar ilegal aqui e tudo. E ele me olhou e disse assim, você não quer ficar ilegal aqui? Eu falei, sim, não. Ele disse, me dá o seu passaporte, por favor. Ele pegou meu passaporte e entrou dentro de uma sala. E esse homem desapareceu. E as horas foram passando. Eu falei, Senhor, eu acho que Estou daqui mesmo... sem passaporte. Sem passaporte. Eu acho que daqui mesmo vamos mandar para o Brasil. E eu fiquei esperando. Depois de 2 horas, chegou um policial para mim, um soldado, na verdade, com uma metralhadora. Eu disse, senhor Emerson? Eu disse, sou eu. Ele disse, senhor, por favor, vá no escritório 4D. E eu falei, 4D? Sim. Ele apertou, digitou uns códigos, porque a porta era fechada, bloqueada e tudo. Eu disse, eu acho que aquela sala deve ser onde eles mandam as pessoas para casa. E eu fui, entrei. Quando eu cheguei no escritório 4D, estava escrito Cônsul do Brasil. Eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Eu bati na porta e quando eu abri, ele, por favor, entrem. Era o senhor que tinha perguntado se eu precisava de alguma coisa. Olha. Na verdade, ele era o substituto do cônsul. O cônsul estava em férias no Brasil e ele estava substituindo. Ele disse, olha, eu nunca vi no meu período de substituição aqui no consulado ninguém que tenha me pedido essa nota. E pegou meu passaporte e me disse, toma seu passaporte. Tem uma nota aí dentro. E daquele momento em diante, todos os meus passaportes, quando eu renovo, vêm com uma nota do consulado brasileiro dizendo que esse passaporte foi concedido para comprovar que o senhor Emerson Felício Ferreira, que em linhas de máxima, quem ganha esse tipo de carimbo com essa nota só são os diplomáticos. Olha. Eu falei assim, Senhor, que coisa quem é como o linda. Senhor? Fica aí essa lição tão maravilhosa, que tudo que Deus faz é perfeito. Quando Deus nos chama, Ele prepara o caminho. Muito antes de existir uma Itália unida, o mundo conhecia reinos que lutavam entre eles. A Grande Roma, o mundo aquático de Veneza, a Florença de Michelangelo, a lírica Milão. Mas a nação italiana começou nestes céus, na passagem norte-ocidental, onde as montanhas que parecem ser pintadas à mão se encontram com uma cidade de estranhas invenções. Onde o sofrimento e liberdade se encontram, onde nas suas encostas foram construídos castelos e erguidas fortalezas em direção ao céu para resistir aos invasores, sabendo que eles um dia viriam. A resistência prosperou,
As guerras começaram e depois terminaram. Graças a corações corajosos, nasce a unificação italiana. O Renascimento, período de nascimento da nação italiana. O primeiro parlamento, momento de grandes disputas, fizeram uma nova bandeira. Tudo isso aconteceu aqui, à sombra destes Alpes congelados, em meio a grandes praças e arcadas sem fim, no esplendor barroco de uma cidade que por muito tempo foi cobiçada. Turim. Os reinos que lutavam entre eles foram finalmente reunidos em uma cidade magnífica, ao norte de Roma e Florença e ao oeste de Veneza e Milão, nos Alpes italianos, está a cidade mística, com altares erguidos a deuses ocultos, mas onde as boas novas são pregadas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Turim, Jesus ama você. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí de Torino. E hoje, enquanto estamos conversando aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, está bem quente. E lá na Itália hoje, hein? Hoje está fazendo frio lá, o inverno está bem rigoroso. A última vez que eu falei com os meninos, eu estava até rindo. Eu falo dos meninos, os rapazes da minha igreja, os meninos, jovens. Os jovens da igreja. E nós estávamos conversando e eles me disseram, rapaz, está fazendo muito frio aqui. Quantos graus estão fazendo? Eles me perguntaram quantos graus aqui no Brasil. Eu disse, mais ou menos 28. E aí, eles me disseram, -4. -4. Eu disse, Deus abençoe vocês. Fiquem aí, porque aqui tá bom. Tá muito tá gostoso muito bom. aqui. Exatamente. O Emerson, nós estivemos lá 2 vezes, lá na Itália, lá em Torino, e vimos como Deus te levou depois ali para este outro ministério, como que Deus tem desenvolvido, tem trazido assim um entendimento, crescimento para a igreja. Isso é tão maravilhoso, a gente vê assim como Deus nos escolhe para algo tão específico. Exatamente. Como que você tem visto, Emerson, a Itália hoje, não só a Itália, mas a Europa hoje, no sentido espiritual? O que a Europa está precisando hoje? Para que nós, brasileiros, possamos orar e ter o nosso chamado também. Amém. Antes de tudo, eu me sinto, eu falo com Deus, eu me sinto honrado. Quando Jeremias fala assim, eu sou o menor da minha casa. Sim. Eu entendo isso, porque eu digo, Senhor, eu não tinha nenhuma condição, humanamente falando. Eu não digo de condição pelo fato financeiramente, não é essa questão. Mas quando eu observo, não porque eu fosse rico, nada disso, não era esse o caso, mas o fato de dizer assim, Senhor, obrigado pela posição de honra que o Senhor Sim. me coloca. Eu trabalho com uma igreja de língua italiana, eu sou o único estrangeiro e negro que participa dessa igreja, que toma as decisões juntos da igreja. E o que nós temos visto, é por isso que eu digo mesmo, eu me sinto honrado por isso. E ao mesmo tempo eu agradeço ao Senhor, porque hoje a Europa está vivendo um momento de crise muito grande. E nós temos agradecido ao Senhor por esse momento de crise lá. Eu da outra vez nós conversamos sobre isso. E por que a gente agradece a Deus por esse momento de crise? Deus ele está sacudindo aquele lugar. Porque há um ditado no meio dos missionários que nós dizemos que a Itália ela é um lugar de cemitério de missionário. Porque é um lugar muito difícil, pastora, para falar de Jesus, para que a igreja cresça espiritualmente. Já há um bloqueio, há uma barreira Sim. muito grande. Espiritualmente falando, a Itália ela é muito fechada, principalmente a cidade onde eu moro. Você esteve lá, você Sim. conheceu os monumentos feitos em favor do nosso inimigo, não quero nem dizer o nome dele porque não vale a pena, e todas as outras coisas, espiritualmente falando, é muito fechado. Mas a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sim. E eu me sinto honrado e torno a dizer isso pelo fato que, chegando até lá, vendo tudo isso e dizendo assim, Senhor, nós não podemos fazer nada, Deus ele mostrou completamente o contrário. Aonde tudo é muito difícil, vale a pena continuar insistindo. Eu pensei que quando eu cheguei lá, o meu ministério, todo o projeto que eu tinha preparado para trabalhar com a igreja, durasse mais ou menos uns 6, 8 meses.
E são 11 anos que eu estou lá. 11 anos. Então eu tenho visto a mão do Senhor durante esses 11 anos. Porque é muito diferente. Aqui no Brasil, a terra é boa. Você planta, começa a regar e algumas semanas depois começa a crescer. Sim. Na Itália você tem que plantar, você tem que cuidar para que as ervas não cresçam e ainda observar o início da planta crescer, colocar um pauzinho do lado para que ela cresça reta e continuar ajudando. E esse é o processo. E às vezes é difícil. Você esteve lá para a torre no início, nós começamos a torre. Foram quase 3 anos para que tudo começasse a acontecer. Mas hoje, graças ao Senhor, e é uma das nossas vitórias, eu fico muito feliz por isso, quando nós ungimos pela primeira vez na história italiana 120 italianos. Aleluia. Italianos com o desejo de estarem orando. Sim. Isso é muito importante. Às vezes no Brasil a gente pode falar assim, 120 pessoas estão orando. Mas isso na Europa isso é muito difícil. O europeu ele vive na zona de conforto, na área de conforto dele. E quando nós dissemos assim, você vai ter que acordar às 3 da manhã, ou você vai ter que acordar às 5 da manhã, foi uma coisa muito engraçada, porque nós não encontramos resistência. Que lindo. E isso nós vimos a mão de Deus agindo na vida dessas pessoas, porque você viu, você esteve lá. E isso nós temos visto, a igreja está crescendo. Multiplicou, ela dobrou o número de membros.